E é muito doido que, por mais que você tenha essa visão de que as pessoas já estejam mais conscientizadas, eu tenho hoje um grupo de mastermind com 100 pessoas, e dessas 100, todos faturam 7 dígitos ano. E eu tenho ali pelo menos 30% que ainda não estão com um time comercial estruturado, ou seja, independente do tamanho das pessoas, tem gente que ainda não se atentou para essa parada, o que eu vejo uma puta de uma oportunidade daqui para frente, para quem se atentar e colocar energia disso. E eu queria começar essa conversa com as pessoas que fazem lançamentos. Então, vamos partir do princípio que as pessoas são muito boas em marketing, elas sabem captar leads, elas têm uma conversão razoável nos seus lançamentos, por mais que as conversões de lançamentos naturalmente tenham caído e as pessoas têm olhado mais para a margem nos últimos anos. O que eu queria saber, o que é prioridade para quem faz lançamento quando o assunto é implementação de time comercial? Legal, excelente. Quando a gente pega o lançamento, tu vai ter o lead, tu vai ter o MQL e o SQL. O que é o MQL? É o Marketing Qualified Lead, é a pessoa que tu jogou no grupo de WhatsApp e entrou num grupo VIP, por exemplo. E o SQL é a pessoa que chegou no checkout e não comprou, por exemplo, tá? Estrutura de infra básica, tu precisa separar MQL e SQL. E o SQL, tu vai captar ele através de um pop-up antes de entrar na página ali do checkout. Por quê? Tem muitas pessoas que clicam no botão de ir para o checkout, não preenchem nada e tu não consegue captar a informação daquela pessoa. Então, coloca o pop-up atrelado ali à página de vendas. Onde que eu quero chegar? O time comercial, ele precisa estar olhando muito atentamente para esses SQL, esses leads de recuperação de vendas primeiro. De que forma? Automação. Então, a pessoa passou no checkout, não comprou, 10, 15 minutos depois recebe uma primeira mensagem. Não respondeu, 3 horas depois uma próxima, não respondeu, 6 horas depois de ter passado no checkout uma próxima também. Por que assim rápido no intervalo curto? Porque o ciclo de vendas de uma pessoa ali que está comprando um infoproduto no geral, ele é curto, tá? Mas dá para a gente programar essa cadência com base no ciclo de vendas. Se a pessoa demora mais dias para comprar, a gente pode abordar ela ali por mais dias e faz sentido. Beleza. O Onde que o ideal, então, pessoal... é velocidade. Ideal é velocidade, o Caiu no tempo médio de checkout, resposta. tá. Exatamente. O pessoal erra muito e com frequência nisso, porque o lead passa no checkout. O que o pessoal faz geralmente? Às vezes exporta a lista, passa para o time, aí bota lá wa.me/55, a pessoa tem que abordar manualmente essas pessoas que chegam. Só que olha quanto trampo isso dá, né? Exportar a lista, passar para o time, separar por vendedor, a pessoa clicar e falar com um a um. Essa parte que deve ser programada, deve ser estruturada, deve seguir um padrão para que a gente consiga entender a melhor copy com a melhor taxa de resposta. Isso pode ser replicado via automação. O vendedor, eu sugiro que ele não faça isso. Então, a primeira, segunda e terceira mensagem, a cadência de prospecção feita via automação. A pessoa respondeu, aí sim cai para o vendedor. Então, ele foca única e exclusivamente em gerar valor para a pessoa ali. Então, em lançamentos, o primeiro foco é trabalhar os SQLs, trabalhar os leads de recuperação. Tá? Aham. Pelo menos Que é 3 tipo, abordagens cada um. grupo de super interessados. Isso seria os MQLs, seria o lead engajado do lançamento. Depois que a gente dá vazão aos SQLs, que é o pessoal de recuperação, aí sim a gente vai para a lista de super interessados, mas a conversão dela tende a ser 10 vezes menor do que de um lead que chega ali em recuperação. Então, às vezes, colocar mais energia no lead de recuperação traz mais resultado do que muitas vezes prospectar toda a base, porque tem o custo de oportunidade de não estar dando mais atenção àquela base ali Muito segmentada. bom. Por ordem de prioridade, a gente tem dentro de um checkout hoje vendas canceladas, abandono de carrinho, não aceitou, não aprovou, enfim. Qual que é a tua ordem de prioridade? Ou todos esses que caíram no checkout têm a mesma qualificação para você? Cartão recusado, Pix expirado, meio de pagamento é o primeiro. Ele é o primeiro que a gente tem que priorizar. Próximo passo é abandono de carrinho. Geralmente, o abandono de carrinho é um lead que tem alguma objeção, algum impeditivo. Então, é muito no sentido de entender o que impede a pessoa de comprar, isolar a objeção e trabalhar um contorno e ver se é possível, de fato, ser um lead qualificado. Porque, às vezes, a pessoa abandonou o carrinho porque viu que não era para ela, então é necessidade, ou ela não tem o orçamento, ou não tem nenhuma forma de pagamento ali para comprar. Então, eu seguiria primeiro essa ordem. Aí, depois, lista de super interessados, ou grupo VIP. E, por fim, ali a lista geral do lançamento. Beleza, ótimo. Falando de time agora, eu vim do marketing, né? Então, para mim sempre foi uma dificuldade eu ter tempo de implementar um time comercial. Por mais que eu tenha sido vendedor de plano de saúde praticamente toda a minha carreira profissional antes do digital, eu não acreditava que eu conseguiria ter um time bom o suficiente para eu fazer a parada acontecer. E aí, o que que eu quero saber? Eu tive que pagar para um time comercial, para alguém treinar o meu time comercial. Vamos supor que uma pessoa não tem essa grana para treinar um time comercial ou para pagar alguém para fazer esse treinamento, esse investimento.
Por onde que você começaria? Quem que você treinaria? Onde a gente acha esse profissional? Vamos falar sobre time agora. Legal, se o cara não tem tempo para montar o time de vendas, vai fazer isso pela primeira vez, a primeira coisa é pensar que esse tempo é uma hora muito estratégica e muito bem aproveitada na empresa, porque tem potencial de fazer 30, 40, 50% de incremento, às vezes até dobrar, assim, então é uma hora muito bem aproveitada, né? Se a pessoa não tem orçamento, muitas vezes, para contratar alguém que vai fazer a implementação, tem dois caminhos, tá? Tu pode se capacitar, então fazer alguma formação, alguma mentoria, e eu gosto muito por pagar por tempo, de comprar tempo. Quando a gente compra algum acompanhamento, a gente está antecipando erros e se propondo a acertar mais facilmente, assim. Então buscar de alguma forma a validação externa daquilo que está construído para não errar com tanta frequência, ou algum mastermind, por exemplo, como o Nexus, né? Então, beleza, se buscar essa ajuda externa, cara, são três coisas assim, que o empresário tem que olhar. É para gente, então, para time, para processo de vendas, metodologia de gestão. Quando a gente fala de time, tem alguns canais que a gente pode utilizar para contratar pessoas de forma mais barata e por conta. Tu pode divulgar essa vaga no LinkedIn, na Cato, no InfoJobs, na Gup, na Quickin, tem várias plataformas, pedir indicação e ir para cima, né? A boca do funil de recrutamento é muito importante. Então, olhando para pessoas, a posição de pré-vendedor, quando tem um produto high ticket importante, social selling... Pré-vendedor é o famoso SDR. Exatamente. Então, acho que ter consciência dos papéis, né? Pré-venda, social selling, closer, de um gestor comercial. Só que o empresário que está com pouca grana para contratar alguém para fazer, ele, no geral, vai ser o primeiro gestor comercial, o primeiro closer. E as primeiras atividades que eu recomendo o pessoal delegar é a atividade de recuperação, é a atividade de social selling, é a atividade de pré-vendas. Por quê? Porque a grana preta vai estar, geralmente, na condução das negociações de alto valor e na gestão do time. Então, atividades de menor valor agregado no processo comercial devem ser delegadas primeiro. Porque se tu delega rápido demais a condução da venda high ticket ou a gestão do time comercial, dependendo do caso, tu tem um pênalti muito grande de performance, porque é algo muito sensível. Então, começa primeiro com as atividades menores, assim. Então, começaria daí, olhando para processo, porque não adianta, tu pode até trazer as pessoas. Se tu não tiver uma documentação, não tiver um playbook, não tiver um guia para esse pessoal seguir, não dá para acreditar que o vendedor, mesmo que seja pleno sênior, vai entrar já arrebentando. Tem que garantir a qualidade do que eles estão fazendo. Então, ter um playbook. Ter um CRM importante também, então, lá a gente utiliza geralmente no mercado digital, Clint, Front CRM, são dois que a gente usa. No B2B, a gente usa Pipedrive e HubSpot, assim, geralmente fica nessa faixa. É importante ter para a gestão das oportunidades. E metodologia de gestão, que é o que faz com que o time consiga executar ali as atividades. Então, não dá para trazer gente, ter processo, mas tu não olhar para o que o time está fazendo. Então, ter uma reunião diária com o time, uma reunião semanal, uma reunião individual, ter alguma rotina de treinamento, de olhar para o que eles estão fazendo, seja em conversas de texto, como uma recuperação, uma parte de pré-vendas, seja em reunião de venda ali, quando está olhando para o que um closer está fazendo, né? Olhar essa gravação. Então, quando vai fazer sozinho, tu não pode negligenciar nenhum desses fatores e deixar a vaidade de lado e realmente ir para a prática, porque esse é um canal muito importante, né? A core do negócio, do comercial. Cara, e olha que louco, inclusive você conhece o Camozzi, e o Camozzi é meu conselheiro já tem 2 anos, e quando a gente foi estruturar o primeiro time comercial, ele trouxe uma filosofia de vida dele que para mim virou mantra. E eu falava assim para ele, Camozzi, o que eu posso fazer para implementar um time comercial, velho? Como que eu faço isso? Como que eu vou abrir mão do marketing que já está funcionando muito bem para eu colocar? E ele falou uma parada para mim que foi muito boa. Ele falou assim, Leandro, pelo nível de jogo do teu negócio, você nunca vai buscar o como ou o que. Você vai buscar o quem vai resolver. E essa parada é muito boa, porque se eu ficar o tempo todo buscando como eu vou implementar o time comercial, o como está ligado a eu aprender. E eu aprender vai fazer com que eu abra a mão do que eu já faço hoje muito bem, que já traz receita para o meu negócio. E aí o Camozzi me falou assim, mano, é quem? O que é o quem? É quem é o pica do mercado que você vai contratar, que vai colocar a mão no teu time comercial, que é um pouco do que você faz hoje. E falando de custo de oportunidade, para mim, por mais que tenha sido um investimento alto, que é um pouco da prestação que você faz também, para nós acelerou o processo de uma forma brutal. Então, até fica um conselho para você que está buscando o como, começa a pensar no quem pode resolver uma estruturação de um time comercial para você, para que você tenha esse custo de oportunidade a teu favor e você comece a lucrar. É muito barato você ter um time comercial na tua operação hoje, trazendo uma receita de onde você não tem ideia que ainda exista. E por experiência própria, é difícil pra caralho treinar time comercial, fazer processo, organizar essas paradas de pipe drive, de Clint. Pô, por mais que seja uma baita de uma mão na roda, é muito difícil para alguém que está começando do zero. E aí,
vai para um próximo tópico que a gente estava conversando, inclusive, antes de começar o podcast, que eu falei para ele, Edu, eu estou pensando em trazer um time comercial para mais próximo de mim. Eu tenho um time que é totalmente hoje remoto e eu tenho uma crença olhando, tipo, V4, G4, que são nossas referências, né, de time comercial robustão, assim. Eu olho para esses caras e falo, mano, o time comercial ele só vai performar bem se tiver de fato presencial. Se não tiver de fato presencial, vai ser uma merda. O que você pensa sobre isso? Dá para fazer uma parada home office ou híbrido? Como que é a tua preferência? Se eu tivesse time de vendas presencial, eu faria a gestão dele da mesma forma como eu faço no meu time remoto. O time remoto, o time presencial, cada um tem seus ônus e bônus, mas no geral a empresa que coloca como um impeditivo ter ou não um time comercial, em função de não poder ter o time dentro de casa, ter o time presencial, ela deixa muito dinheiro em cima da mesa, porque dá para dar os primeiros passos remoto, dá para ter uma excelente performance mesmo com um time que trabalhe à distância. Porque acho que o principal ponto onde talvez perca ali para o presencial é a questão da cultura. Porque o pertencimento, o sentimento da galera de trabalhar, de ter seus colegas, as conversas de corredor e tal, isso realmente o presencial ele é muito diferenciado. Agora, tu não ter o time presencial não quer dizer que tu não possa ter gente muito boa no teu time, ter processos que funcionem, uma metodologia de gestão que garanta, que deliga essa operação, tá? Meu time é remoto, do meu sócio também, tem vários clientes que têm time remoto lá, porque ter o time presencial também é um benefício de pessoas que estão em lugares que têm um excelente capital humano, assim, muitas vezes a pessoa não consegue trazer gente excelente porque está num lugar, pô, às vezes, quero ter um time pica que nem o do G4. Legal, quantos habitantes tem tua cidade? 200 mil, 150 mil. Cara, tu vai penar, entendeu? Então, às vezes, tu vai travar teu crescimento por uma preferência que tem fundamento, mas que pode desacelerar ali o negócio, dependendo da fase, assim. Então, dá para funcionar o time remoto também, e eu geralmente recomendo para que a gente possa acelerar as coisas e, beleza, com o tempo, trabalhar uma transição. O Matheus Werner, por exemplo, Matheus Gerick, né, que o pessoal conhece, ele começou com um time remoto. A gente montou o time lá para ele, a gente trouxe pessoas para o time, trouxe ferramenta, automação, playbook, treinamento. É uma operação que hoje 40% da receita vem através do time comercial que a gente montou. Deve estar batendo 10 milhões agora de vendas em torno de 1 ano e meio. Mas qual que é o lance? Ele começou com um time remoto. E aí depois, quando ele foi para a sede, ele trouxe muitas das pessoas que inclusive já estavam mandando bem, que ele pôde pagar o passe da pessoa para ela mudar de vida, sair da cidade com a família e ir lá para trampar com ele, assim. Exatamente. Mas porque ele conseguiu chegar num determinado patamar com o time remoto e beleza, deixa eu ir agora para um outro nível e ir para o time presencial. Mas ele começou com um custo mais baixo, conseguindo trazer gente excelente de vários cantos, validou o processo, colocou isso na estrutura e aí depois foi para o presencial também. Muito foda, velho. Falando agora de time ainda, social selling é uma parada que, para mim, funcionou muito bem. Daqui a pouco a gente vai entrar em estudo de caso, que eu acho que a galera de casa vai trazer de forma mais prática, assim, o como. Mas social selling, para mim, foi, por 1 ano e meio, meu maior veículo de captação de bons leads para o meu time comercial, muito por conta da abordagem que é feita, aquela parada da visita sincera. O que você acredita que seja o grande 80-20 do social selling hoje? Legal. Inclusive, eu sou aluno do Davi Oliveira, o cara é excelente. Já veio social aqui, selling inclusive. também. Pô, ele é fantástico, né? É um privilégio estar aqui e estar compartilhando esse espaço contigo e com Foda. o pessoal brabo, assim. Cara, 80-20 do social selling para mim é o visita sincera, quando tu vai atrás da pessoa que está te acompanhando, é o fluxo de novo seguidor, quando a pessoa chega ali, começou a acompanhar, e o gatilho social, né, quando a pessoa está interagindo e tal. Mas tem muitas coisas que precisam ser adaptadas no social selling para ele funcionar, né? Acho que o 80-20 é tu conseguir sentar com uma pessoa do teu time que vai fazer esse papel de passar por você e tá muito bem alinhado referente à comunicação que vai ser feita, mas só falar não adianta. Aham. Tem que documentar. O meu sócio, o Rodrigo, diz que em gestão, se tu falou e não escreveu, então tu não falou. Então, às vezes, pô, botei um social selling, mas tá dando umas erradas aqui no direct, não tá indo bem, beleza, mas foi lá e documentou o que a pessoa precisa fazer. Então, 80-20, a pessoa tem uma boa cadência de prospecção para cada um desses casos e conseguir tangibilizar para ela como conduzir a conversa em cada um dos casos, assim. Muito bom. Como que funcionam? Vamos falar primeiro de processo de social selling, depois eu vou entrar nas outras cadeiras. O que para você é relevante para um líder olhar? Por exemplo, nesse momento, o meu time de social selling deve estar agindo. O que eu tenho que me atentar? O que é relevante? O que eu tenho que criar de fluxo para eles ali? Legal, perfeito. Olha, eu tenho utilizado
para gestão de social selling, né, para a gente acelerar esse canal de social selling utilizado a Clint, a gente é parceiro deles, inclusive. Aham. Então, isso integrado ao Instagram consegue trazer uma gestão melhor de oportunidades, uma boa produtividade do time, assim. E trabalhar um funil de vendas em que tu tem ali a lista, pessoas que estão em prospecção e pessoas que responderam para mensurar a taxa de resposta e depois pessoas que agendaram reunião, tá? Pelo menos no nosso caso, como a gente vende serviço, o nosso social selling ele não é tanto transacional de vender produtos, e sim ele olha para o agendamento da call em si. Então, eu preciso olhar para esse funil, eu preciso ter as métricas de conversão, porque se eu tenho um processo, eu tenho padrões, se torna matemático Aham. o atingimento da meta. Então, vou abordar 100 pessoas, vou ter, sei lá, 20 respostas, as 20 respostas vou agendar 5 calls, eu preciso fazer, sei lá, 20 calls, eu preciso abordar então 400 pessoas, entende? Então, ter esses números é muito importante, ter CRM é muito importante, ter o playbook também, mas ter rituais de gestão também com o time para olhar para o volume de abordagens dia, para o volume de respostas que estão tendo, o volume de reuniões, e conseguir também dar um feedback das conversas que estão acontecendo. Então, isso é uma coisa que tem um potencial, assim, de alavancar, de acelerar o resultado do comercial muito forte, que é literalmente olhar para o que o vendedor está fazendo, passar feedback e atualizar o playbook, para que ele não possa errar nas mesmas coisas. Legal.